Oi, se você for uma pessoa muito sensível, é melhor ir para outro vídeo, porque esse não vai te fazer nada bem. Vamos lá, porque esse caso é totalmente bizarro e tem muita coisa pra ser explicada, mas eu vou dar uma resumida pro vídeo ficar mais didático. Essa menina aqui é Sophie Leonetti. Ela era de uma cidadezinha não muito grande da França e morava com a mãe e o padrasto. Todo mundo descrevia ela como uma menina doce, tímida, tipo, bem tímida. Se você quisesse conversar com ela, tinha que se esforçar bastante pra conseguir fazer com que ela falasse alguma coisa. Mas no geral, era uma menina que transbordava felicidade e gratidão mesmo. Ela amava crianças e até estudou educação infantil. Chega final de 2015, Sophie lá com seus 19, 20 anos, quando você tá pirando pra conseguir a tão sonhada independência financeira, ainda não tinha conseguido um trabalho na cidade onde morava. Foi quando uma amiga apresentou pra ela o programa de Au Pair. Au Pair é um programa que torna mais possível o sonho de estudar fora, o intercâmbio barato, digamos assim. Porque a pessoa vai ter a oportunidade de morar fora, vivendo na casa de uma família cadastrada no programa e cuidando das crianças da casa. Ou seja, Au Pair é uma babá intercambista. Sophie, que já tinha experiência com crianças, achou uma proposta bacana e se candidatou. Até ali ela ainda não tinha ido pra fora do país e nem tinha vontade de morar fora, mas por conta de oportunidades, achou uma boa. O trabalho ia ser na Inglaterra, em Londres, e ela ia cuidar de duas crianças, uma de 9 e outra de 4 aninhos. Uma coisa que deixou a Sophie mais animada foi a até então futura patroa ter contado que trabalhava no mundo da moda e que conhecia muita gente famosa, que poderia apresentar pra Sophie fácil. Eles fecharam tudo em dezembro mesmo e em seguida a Sophie já estava embarcando pra Londres. Que merda, hein? Podia ter dado alguma coisa errada nesse meio tempo aí e impedido a ida dela. Mas, né? Comecinho de 2016, a garota já estava trabalhando de au pair pra família. Os pais da Sophie falam que, pelo menos nesse começo aí, sempre que falavam com ela parecia muito bem. Falava super bem das crianças, que ela realmente gostava muito, e também falava bem do trabalho em geral. Compartilhava as fotos do intercâmbio nas redes sociais, rolou até um ensaio fotográfico influenciado pela própria patroa. Enfim, tudo muito bem, tudo muito bom. Os vizinhos da família relataram que ninguém achava que ela era a babá da família, e sim alguma parente, por conta de que sempre viam ela com as crianças, tipo 24 horas por dia. Parecia que ela não tinha folga. O tipo de coisa que a gente espera de um familiar mesmo, não de uma pessoa contratada. Os pais das crianças, patrões da Sophie, eram Sabrina Coidé e o Sim Medun. Eu não vou ficar falando esses nomes complicados, então vou só me referir a eles como Sabrina e Sam, que era o apelido dele, beleza? A Sabrina conheceu o Sam com 18 anos enquanto trabalhava em uma barraca de doces de um parque lá de Paris. O relacionamento dos dois durou até uns 17 anos, mas era desses relacionamentos conturbados. E apesar deles viverem como um casal e serem casados no caso, na prática era um lance meio zoado. A Sabrina se referia a Sam como um amigo, às vezes como um parente, e também namorava outros caras publicamente. Esse é o tal do boi, né? Aliás, o Sam não era o pai biológico de nenhuma das duas crianças. Em 2011, a Sabrina se separou de Sam e teve um filho com sua até então nova paixão, o Mark. Com certeza ninguém aqui vai conhecer esse cara por nome e foto, mas Mark é um empresário e produtor musical famoso, bem sucedido também, que já tinha trabalhado com nomes conhecidos tipo Jennifer Lopez, Lady Gaga e tal. O Mark diz que ele estava totalmente apaixonado na Sabrina e que ela era simpática, divertida e tal, mas logo deu pra ele notar que ela era meio surtadinha, né? Ela tinha umas mudanças repentinas de humor, bem extremas assim, muitas brigas do nada, ela ficava agressiva direto. Acredito eu que tudo é resultado de algum transtorno não tratado. Apesar de tudo, eles também tinham vários momentos bons, por isso ele relevava. Ele inclusive deu uma entrevista contando de uma situação que aconteceu em que eles estavam juntos há 4 meses, moravam juntos no apartamento dela, que no caso era dela porque ele deu pra ela, aliás. E ele tava procurando alguma coisa no armário quando achou umas fotos dela com outro homem. Ele perguntou quem era o homem e ela explodiu de raiva, dizendo que ele tava tentando controlar ela. Ela jogou as fotos pela janela e quando ele se virou pra sair, ela tá com um cinzeiro super pesado de vidro nele, que quebrou na parede. Ele contou que durante o relacionamento ele foi agredido de diversas formas pelos motivos mais aleatórios. Contou também de uma vez que ela acordou ele com um soco no queixo porque ele tava roncando. Ele ficou machucado por um tempão de tão forte que foi esse soco. Ele também contou que eles chegaram a ter 4 babás pro filho mais velho, e a Sabrina acusou todas elas de terem dormido com o Mark. Ela instalou várias câmeras pela casa pra ficar de olho em tudo que tava acontecendo, porque ela tinha
tinha certeza absoluta que estava acontecendo alguma coisa entre o Mark e as babás. Ele disse que, apesar de tudo isso, ele ainda amava muito ela, tanto que em 2013 ela engravidou dele, o que deixou ele muito feliz. Só que, passando alguns meses, ele voltou para o apartamento de viagem e a Sabrina não estava mais lá. Ela tinha voltado para a França, grávida aparentemente dele, e foda-se. Passando um tempo, ela ligou pro Mark falando que tinha sofrido um aborto e desligou. Ele ficou muito triste, obviamente, mas logo após descobriu por um parente dela que era tudo mentira, que ela tinha tido a criança sim e tava tudo bem. Nesse meio tempo que eles tinham se separado, ela já tinha voltado com o Sam, tá? Depois do término, a Sabrina denunciou o Mark pra polícia um monte de vezes, dizendo que ele era um stalker, que tava perseguindo ela e sei lá o que mais. Inventou também que ele tinha abusado dos gatos dela. Sim, ela falava pra todo mundo, inclusive clientes dele, que ele era um pedófilo. Enfim, tentou manchar a imagem dele de todas as formas. Mesmo depois de tudo isso, o coitado continuou ajudando a Sabrina financeiramente porque ele acreditava que a criança era dele, né? O Mark tentou de tudo, gastou dinheiro com advogados e tal pra poder fazer o teste na criança e descobrir se realmente ele era o pai, mas ela simplesmente não deixava. Aí, como a Sabrina não colaborava com ele, ele decidiu parar de enviar dinheiro pra ela até que as coisas fossem esclarecidas. Isso aconteceu em 2017. A Sophie já trabalhava com a família há um tempo. E nessa frustração, ódio, paranoia, todo aquele sentimento que a Sabrina tinha em relação ao Mark, ela passou a projetar na Sophie. Ela tava sem grana porque ela dependia muito do Mark, então logo parou de pagar a menina. Foi quando a Sophie sentiu falta do pagamento e foi perguntar que as coisas pioraram de vez. Ela acusava a coitada de roubo tipo o tempo todo. Todo dia tinha uma acusação nova e mesmo que a Sophie, com aquele jeitinho tímido dela, tentasse negar, não adiantava nada porque a paranoia da maluca tava em outro nível já. Chegou num ponto em que a Sabrina acreditava fielmente que a Sophie estava trabalhando pro Mark, na intenção de espionar a vida dela, e que os dois estavam conspirando contra ela e o Sam. Ela passou a deixar a Sophie sem comida, isolada do mundo praticamente. Ela não podia mais ver ninguém, inclusive um dono de restaurante que era amigo da família e tinha notado que tinha alguma coisa de errado ali porque a Sophie tinha desabafado com ele. Ele tinha visto que ela tava com uma carinha de choro e perguntou se estava tudo bem. Ela disse que não tava bem mesmo, que queria voltar pra França porque a mãe dela tava doente, mas não tinha dinheiro. Ele até disse que podia emprestar dinheiro pra ela, que depois ela pagava quando desse, de boa. Mas ela só foi embora e nunca deu uma resposta. Nos últimos meses de vida, a babá não tinha dinheiro pra poder voltar pra casa, tava isolada. Sempre que ela falava com a mãe dela, a doida da Sabrina tava perto, ninguém mais via ela na rua, já tava uma situação ridícula. A Sabrina começou a interrogar a garota e gravar tudo pra ver se conseguia uma confissão do crime, que ela insistia que a menina tava cometendo. Ela fazia ameaças, acusava ela de ter adicionado o Mark no Facebook, de ter flertado com ele, de ter encontrado ele na vida real. Disse que a menina não podia negar porque ela tinha visto os dois juntos. E também acusou a menina de ter levado a criança de 4 anos, o filho, que aparentemente era do Mark, até a casa do Mark, para que ele pudesse abusar da criança. A Sabrina falava que a Sophie ia ser presa por conta de tudo que ela tinha feito, que com certeza ficaria uns 40 anos na prisão, que ela tinha feito um inferno na vida da Sabrina e que ela tinha que pagar. Quem será que tava fazendo um inferno na vida de quem, hein? O patrão, o Sam, também participava dessa sessão de tortura aí. Eram os dois contra a menina. Foram 6 semanas disso, horas de gravação. E a cada dia ficando pior. Depois das acusações vieram as violências físicas, a ameaça de morte. Eles bateram nela com cabos elétricos, afundaram a cabeça dela na banheira, tudo pra fazer ela confessar que tinha feito coisas que ela não tinha feito. No dia 18 de setembro de 2017, o Sam gravou o último vídeo tentando fazer com que ela confessasse, e tem imagens dela nesse vídeo na internet. Ela tava totalmente acabada ali comparado com o que ela era. Eles judiaram tanto dela, literalmente destruíram o psicológico da garota a ponto de que conseguiram uma gravação dela confessando tudo que tinham acusado ela. Eles não só conseguiram com que ela falasse, como também conseguiram que ela escrevesse uma carta confessando tudo. A Sabrina teve a cara de pau de entregar essa carta pra polícia no dia do interrogatório, depois que acharam o corpo. No mesmo dia que conseguiram a confissão da Sophie, a garota foi morta. Sendo que nas investigações, depois de todo o histórico de acusações que a Sabrina tinha feito do Mark, a polícia entrou em contato com ele pra falar sobre a menina.
Ele não entendeu nada, disse que não sabia quem era Sophie e desde o primeiro contato super colaborou com as investigações. Deu todas as senhas das redes sociais pra eles, alegando que não tinha nada a esconder, até porque nem no país ele tava naquela época. E realmente confirmaram que ele nunca tinha tido contato nenhum com a Sophie, nem na vida online, nem na vida real. Então, como a gente já imaginava, a Sophie tava falando a verdade. A Sabrina e o Sam negaram o envolvimento na morte da Sophie. Aliás, o Sam no começo até assumiu a culpa sozinho. Disse que a Sabrina não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. O boy é foda. Ele disse que foi um acidente, que ele tava num momento de fúria ali, bolado com a menina por conta de tudo que ela tinha feito. Aí ele bateu nela, ela caiu, bateu a cabeça e morreu, numa morte acidental. Foi isso que os dois disseram. Pelo depoimento do próprio filho da Sabrina, o de 9 anos, a polícia pôde descobrir melhor o que aconteceu. O menino contou que acordou com gritos e, chegando perto da porta do banheiro, ele escutou a voz dos pais, um choro e viu água saindo por baixo da porta. No outro dia ele perguntou pros pais o que estava acontecendo e o Sam disse que a mãe dele estava mais feliz do que nunca. Ele perguntou o motivo e a mãe dele disse que a au pair tinha voltado pra casa e eles não teriam mais babá. O Sam e a Sabrina colocaram o corpo da Sophie numa mala e voltaram pra vida normalmente. Logo no outro dia já estavam fazendo compras no supermercado, levando as crianças pra escola, tudo normal. Mas eles lembraram que precisavam se livrar do corpo, né? Então decidiram colocar fogo no corpo ali na casa mesmo, no quintal. Óbvio que os vizinhos estranharam porque tava saindo muita fumaça da casa, uma fumaça preta que não parava. E aí os bombeiros foram acionados. Quando chegaram, o Sam disse que só tava fazendo churrasco, que ele tava assando um cordeiro e que tava tudo bem. Mesmo assim, a polícia insistiu em entrar e viram que realmente ele tava fazendo churrasco. Tinha uma churrasqueira ali cheia de frango, mas do outro lado tinha uma fogueira com alguma coisa estranha que tinha sido queimada. Quando chegaram perto e apagaram o fogo, eles encontraram umas coisas estranhas ali no meio. Uns pedaços de óculos, roupas, um bracelete. E olhando melhor, eles encontraram um nariz e dedos humanos. Na hora, eles olharam pro Sam e ele disse: "Ah, não. É um cordeiro, não uma pessoa, não." A polícia foi chamada ao local, eles insistiam pro Sam identificar o corpo, mas ele continuava insistindo que era um cordeiro. Por causa das queimaduras, a polícia não conseguiu identificar de fato o que causou a morte, mas afirma que ela já estava morta antes de ser jogada na fogueira. Na autópsia, eles conseguiram identificar fraturas no externo, um osso lá que fica na região do tórax e que é muito difícil de se quebrar, 4 costelas quebradas, fraturas na perna e maxilar quebrado. A polícia acredita que isso tudo foi um plano que os dois criaram para poder chantagear o Mark com a confissão da Sophie, assim conseguindo mais dinheiro. Mas depois da confissão, eles exigiram que não podiam deixar ela viva para que ela não pudesse testemunhar contra eles. As pessoas que acompanharam o julgamento contaram que em nenhum momento o casal demonstrou qualquer arrependimento ou remorso que fosse. No julgamento, o Sam decidiu parar de defender a Sabrina e quis se defender. Começou a jogar a culpa toda nela. Um jogava a culpa no outro. Falavam que enquanto um cometia o crime, o outro estava dormindo. Porém, por causa do testemunho do filho, tudo que eles falavam era irrelevante já. Em junho de 2018, os dois finalmente foram condenados à prisão perpétua e sentenciados a cumprir no mínimo 35 anos de prisão. Rolou também várias análises sobre o caso. Os especialistas afirmam que se tratava de um relacionamento doentio, em que a Sabrina era dominante, manipuladora, com mania de perseguição, que realmente acreditava em tudo que ela criava na cabeça dela, e o Sam era totalmente dependente emocional dela, por isso que ele fazia tudo que ela mandava. Os pais da Sophie obviamente não aceitam o que aconteceu com a filha. A mãe dela espera que a história deles pelo menos sirva de lição para outras pessoas. A mensagem dela para outros pais é essa, para que fiquem atentos e saibam onde seus filhos estão. É isso então, não confie em ninguém, principalmente estando fora de casa. Pode desconfiar de todo mundo mesmo, que é a melhor coisa que você faz.